Estamos no ar em mais um podcast, mais um Mentalcast, e esse é o nosso nono. E eu com minha dificuldade de saber qual que é o episódio, é o nono, né? É o nono. Tá bom, então. Então, como sempre, eu vou pedir pra vocês que estiverem assistindo, ouvindo, passarem no nosso Instagram, Mentalcast, Mental_Cast, e seguir a gente por lá. A gente interage, faz contato, vocês podem sugerir temas, então passem por lá também. E Camila, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente resolveu abordar um tema que é muito recorrente na clínica, que é a depressão. Para isso a gente tem uma convidada, a doutora médica psiquiatra Giovana Garcia. Giovana, você pode se apresentar pra gente? Oi, pessoal. Eu sou Giovana, então, sou médica psiquiatra, tenho minha formação pela USP, também tenho doutorado em saúde mental e atualmente eu divido meu tempo, né, trabalhando como psiquiatra na minha clínica e também eu sou docente do curso de medicina da Unicesumar. Legal. Por onde a gente pode começar? Eu acho que seria legal começar definindo o que é depressão. Então, depressão, hoje em dia, a definição mais completa de depressão, gente, é que ela seja uma doença cerebral extremamente complexa, né? A depressão, ela afeta circuitos cerebrais que são extremamente importantes para a gente processar nossas emoções, para a gente conseguir ter as nossas funções de pensamento, de planejamento preservadas. A depressão também altera a nossa forma de se movimentar e também muitos sintomas neurovegetativos, como sono, apetite, né? Então, a gente sabe, gente, cada vez mais que, na verdade, a depressão, ela, infelizmente, é uma doença crônica que tem uma tendência a ser recidivante e, se não tratada de forma adequada, ela tem também uma tendência muito grande, pessoal, a ser incapacitante, né? Então, a gente hoje tem noção de que a depressão, ela é muito mais do que a gente sabia antes, né? E isso deixa mais ainda em destaque a necessidade do tratamento adequado. É até interessante você falar isso. A gente fez um curso de atualização sobre a ansiedade e depressão e eles colocaram bem isso, de que até 2030 prevêem que a depressão vai ser a doença mais incapacitante entre jovens e que hoje os números já são muito alarmantes. Sim, vocês imaginem, né? Uma doença mental que, assim, tem vários estudos, várias prevalências, né, na população, mas mais ou menos a gente pode dizer que chega a quase 20%. Nossa. Né? A depressão, ela pode afetar até 20% da população geral. Imaginem, gente, vamos comparar com a prevalência da esquizofrenia, que é 1% da população. Então, são números alarmantes. E é uma doença que realmente ela não poupa jovens, né? E como ela tem essa tendência a se cronificar e a se repetir, se a população jovem adoecer e não receber também um tratamento, vai ser a população incapacitada de 2030, né? Então, eu acho que isso é um dado muito importante. Muitas vezes a gente vê que as pessoas confundem tristeza com a depressão. Você pode dizer pra gente um pouco a diferença? Olha, eu acho assim que tristeza, né? A gente sabe que é um sentimento que eu garanto que todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente, vocês, eu, a gente sente. É um sentimento que é ruim? Ninguém gosta de se sentir triste, mas é um sentimento necessário, né, para a gente evoluir, para a gente construir outras emoções dentro de nós. E tristeza, gente, quando a tristeza é normal, ela geralmente é motivada por alguma coisa que está dando errado, ela tem uma tendência a durar pouco, alguns dias, no máximo uma semana, um pouco mais. E é uma coisa que a gente sente, que a gente sofre, mas
mas que a gente consegue fazer as outras coisas. Quando a gente fala de tristeza dentro de um quadro de depressão, a gente tem que lembrar que essa tristeza ela é mais intensa, ela é mais frequente, ela não melhora. Muitas vezes os pacientes falam, doutora, a minha vida está perfeita, eu não sei por que eu acordo triste. Então é uma tristeza assim que pode não ter explicação e ela não vem sozinha, pessoal. Ela vem acompanhada de outros sintomas que nos ajudam a fazer a diferenciação entre uma tristeza normal e uma tristeza da depressão. Então, quais são os outros sintomas que são sinais de alerta para nós, né? Por exemplo, falta de prazer nas atividades que antes eram prazerosas, alterações do sono, geralmente menos sono, alterações de apetite, geralmente perda de apetite, dificuldade de ter energia, de ter disposição, pensamentos repetidamente ruins, no sentido de que nada dá certo, eu não tenho mais condições de fazer mais nada, eu sou um peso, eu sou inútil. Às vezes, a tristeza da depressão vem com pensamentos de morte, né? Um pensamento de que eu acho que a vida não tem mais expectativa para mim, se eu morrer não tem mais problema. E alterações também de memória, de concentração. Então, o indivíduo começa a ter dificuldade de fazer coisas que ele fazia normalmente, como contas, leituras, raciocínios. E também é muito comum essa tristeza da depressão vir acompanhada de uma lentificação, né? As pessoas que estão deprimidas, elas ficam mais lentas. Então, assim, resumindo, pessoal, quando a tristeza, ela não é uma tristeza normal e ela está dentro de um quadro de depressão, além dela ser intensa, duradoura, não melhorar por pelo menos, por exemplo, 15 dias, ela é acompanhada desses outros sintomas que eu mencionei. Ótimo, né? É importante fazer essa distinção, tendo em vista que muitas vezes as pessoas podem olhar para uma tristeza e encarar ela como uma coisa assim que não deveria estar ali, em hipótese alguma, Sim. sendo que você falou que é bem falado, né? Uma emoção que faz parte da nossa existência. E pode também olhar para um quadro depressivo e minimizar, achar que é Sim. uma tristeza apenas. E às vezes a gente percebe isso, que muitas vezes, principalmente hoje em dia, as pessoas querem ter essa esquiva experiencial de não sentir nada, de evitar qualquer custo, e muitas vezes procuram ajuda por não querer sentir a tristeza achando que é estranha. E a gente olha muito para a função da emoção, né? Se algo é significativo e a gente teve uma perda, totalmente natural a gente se sentir triste. Então, perfeita essa colocação de que a tristeza muitas vezes tem um motivo aparente e que ela melhora com o tempo. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o papel, assim, às vezes, de encarar a tristeza como uma questão não parte da vida, ou a busca incessante por só momentos prazerosos, assim, não contribui de alguma forma para o desenvolvimento de algum quadro, nem que se for ansioso e futuramente um quadro de humor mais deprimido? Com certeza, né? Porque é uma falta de integração das emoções, né? Porque se eu ignoro a presença da tristeza, da frustração e de aspectos ruins na minha vida, eu realmente vou conseguir ignorar por bastante tempo, mas um momento ele vai aparecer. E quando ele aparecer, eu não vou ter experiência nenhuma de lidar com esse tipo de sensação, porque eu neguei ele por muito tempo, né? Um dos fatores, pessoal, protetores para não se desenvolver depressão é a capacidade de se lidar com adversidades. Se eu não treino isso ao longo da minha vida, a gente não treina de propósito, né, gente? A gente treina porque a vida vai oferecendo para a gente dificuldades e a gente vai aprendendo a lidar. Se eu nunca enfrentei uma dificuldade porque eu fingi que elas não existiam, quando vier uma, porque aparece, né, uma hora ou outra, a gente não vai conseguir disfarçar isso. Aí eu adoeço. Eu adoeço muito mais rápido, né? Porque eu não tenho como me proteger, né? Eu nunca desenvolvi proteção. Eu acho que esse é um gancho interessante pra gente falar dos fatores de vulnerabilidade. Quais são os fatores de vulnerabilidade para desenvolver um quadro depressivo? Ou fatores de risco.
Isso, olha. Então, assim, por ser uma doença cerebral, uma doença complexa, a gente já sabe que existe uma vulnerabilidade genética. Então, assim, para eu desenvolver depressão, primeiramente eu tenho que ter alterações no meu genoma, ou seja, no meu DNA, que me predispõem a adoecer. Né? Por isso que sempre quando a gente está avaliando um paciente, a gente tem que buscar a história familiar, né? Porque é importante saber se tem parentes, principalmente de primeiro grau, que também têm um transtorno do humor, principalmente depressão. Mas eu nascer com essa vulnerabilidade, pessoal, não me faz doente. Eu preciso interagir essa vulnerabilidade genética com aspectos do ambiente. E é isso que a gente chama de epigenética, né? Que é quando o ambiente altera o nosso DNA através de metilação. Isso é muito, muito interessante, né? Porque ressalta como são importantes os aspectos psicológicos e ambientais na nossa vida. Então, o que poderia interferir com meu DNA para me predispor a um quadro depressivo? Fatores estressantes pré-natais, né? Por isso que numa história de vida de um paciente, a gente pergunta como foi a gestação, como foi a concepção, como foi o parto, porque fatores adversos nesse período podem predispor o indivíduo a ter depressão. Fatores da infância, gente, maus tratos, negligência, abuso. Vocês imaginem um cérebro em desenvolvimento. A gente sabe que a depressão, as áreas cerebrais mais afetadas é a região límbica das memórias e das emoções. Então, se eu tenho uma criança que sofreu o estresse, essa região cerebral ela já sofre um estresse precoce, então ela já não se desenvolve de uma maneira normal. Então, fatores na infância afetam isso. Fatores de personalidade, gente, quanto mais eu tenho dificuldade de lidar, quanto mais rígido, quanto mais instável, quanto mais imediatista eu sou, mais eu estou predisposto a uma depressão. E também o uso de substâncias, tá? Álcool a gente vê demais sendo um fator de risco para depressão. E também doenças clínicas, tá? Se eu tenho doenças clínicas, principalmente reumatológicas, cardiológicas, neurológicas, são fatores de risco para o desenvolvimento comórbido de uma depressão. E o que seriam fatores que protegem, né, gente? Essa questão que eu falei, né, da capacidade de lidar com fatores adversos ajuda muito, né? Suporte social e familiar, né? Vocês sabem, né? A gente encontra mais transtornos mentais nas populações mais vulneráveis, porque realmente é muito importante esse suporte que a gente tem, principalmente no começo do nosso desenvolvimento. E também, muito comprovadamente, como fator de proteção, a atividade física, né? Então, basicamente, a gente olha para a nossa história de vida, né? E a gente identificar. Quando eu estou avaliando um paciente, eu já estou vendo a depressão, geralmente. Aí eu tento olhar para trás e tentar encontrar o que contribuiu para esse adoecimento. E lógico, gente, existem quadros depressivos que a gente não consegue encontrar um gatilho. Você não encontra, mas a maioria você pode buscar que naquela história você vai achar o ponto onde aquele cérebro, aquela mente não aguentou, né? E sucumbiu. E nesses casos, assim, que geralmente não se encontra, assim, é uma variável mais endógena mesmo de formação desse quadro depressivo? Ou seja, é uma vulnerabilidade genética já mais forte para aquele indivíduo ou não? Sim, a gente entende como isso, né? Porque a gente sempre, igual, se vocês, né, qualquer leitura que a gente possa fazer sobre depressão, vocês vão encontrar dentro da etiologia de que ela ainda é desconhecida, mas já existem muitos aspectos conhecidos, né? E é como se fosse vários alicerces para uma depressão se desenvolver. Então, tem os aspectos ambientais, sociais, psicológicos, genéticos. Se a gente não encontra nada ambiental, a gente não encontra nada psicológico, a gente não encontra nada social, a gente dá uma ênfase maior à questão da genética, né? E às vezes são episódios
mais graves, mais difíceis de serem tratados. Perfeito. E também fazendo um gancho, porque você colocou a questão social, certo? Você acha que esse estilo de vida que a gente tem levado, de estar cada vez mais ocupado, cada vez mais focado na gente, e um pouco, se a gente para perceber o dia a dia dos nossos pacientes cada vez mais distantes das outras pessoas, isso influencia também? Ai, sim, sim. E sabe, uma coisa que é muito evidente, né? Eu sempre percebi que influenciava e está na literatura, mas a pandemia, pessoal, tem mostrado isso de maneira escancarada, né? O quanto a forma que cada um conseguiu se adaptar a essa nova forma de viver está contribuindo ou não para o adoecimento, né? Então, quem está conseguindo se integrar um pouco, conseguir encontrar outras formas de se fortalecer, está conseguindo ficar mais saudável, né? Mas quem continua sem se conectar a si, correndo, tentando, na verdade, agregar cada vez mais coisas para não conseguir perceber, adoece mais, né? Eu sempre digo que, às vezes, a depressão vem, ou algum outro transtorno mental, como... assim, é uma forma de mostrar para aquela pessoa que a mente não vai mais, né? Não vai, né? Eu acho que a gente, às vezes, ignora os nossos limites, ignora a presença e a importância da saúde mental, mas ela aparece, né? Ela aparece. Sim. E tem um modelo explicativo da depressão, assim, mais no sentido psicológico, que é o desamparo aprendido, que é... Não sei se quem tá ouvindo sabe, e eu vou falar talvez de uma maneira bem resumida, que é suscetível a eventos aversivos na vida da pessoa, vai gerando com que ela apresente um quadro de desesperança em relação ao futuro, então ela vai ficando apática, né? E parece, né, nessa questão também de quadros aversivos, vai também da percepção de controle da pessoa. Então você falou um negócio que eu achei bem legal, que é essa flexibilidade, né? Às vezes a pessoa, quando ela, por N razões, talvez o desenvolvimento dela, ela desenvolve uma certa expectativa enrijecida de como as coisas devem ser, né? E isso talvez facilita esses eventos constantes. E o que eu queria te perguntar é a conexão entre o eixo da ansiedade e depressão, porque você observa, talvez antes de entrar no quadro depressivo, um movimento meio ansioso, né? Para tentar meio que uma tentativa de controle do ambiente, e aí parece que a pessoa se esgota. Aí ela eu vou falar primeiro de cunho sintomatológico, para depois eu mencionar talvez uma conexão de neurotransmissão, né? Uhum. O que eu observo, e é uma coisa que eu sempre repito aos pacientes, o quadro ansioso, pessoal, quando ele já está crônico, quando ele está intenso, ele é extremamente desgastante. O indivíduo, ele sofre tanto, ele se angustia tanto, ele começa a ter medo de tantas coisas, tudo vira um martírio, né? Qualquer problema. Uma vez eu atendi uma paciente que me disse, quando eu acordo e vejo que eu tenho que lavar a louça, eu começo a pensar se vai dar tempo de eu lavar a louça. Então, é o cúmulo da ansiedade, é eu ficar ansioso porque eu tenho que lavar uma louça. Uhum. Então, eu sempre digo que o desgaste que a ansiedade traz predispõe a um quadro depressivo. E é isso mesmo, Júnior, eu vejo que o quadro ansioso precede o depressivo, né? Então, o indivíduo ele começa num movimento ansioso, uma necessidade de controle, depois ele se desgasta, não consegue controlar mais nada, se paralisa e deprime. E daí, por isso que essa comorbidade ela é muito comum, né? A depressão com ansiedade. E do ponto de vista de neurotransmissão, gente, vocês devem saber que a gente trata, até sempre que eu trato só um ansioso, eu falo, se você for ler a bula, é um antidepressivo, tá? Mas você não está deprimido, esse remédio é para sua ansiedade. Porque os antidepressivos tratam a ansiedade, porque eles atuam em nível de serotonina. Não é o mesmo. O problema da serotonina na depressão não é o mesmo que na
ansiedade. Inclusive, as regiões cerebrais são diferentes. Mas, de uma forma geral, a gente entende que quando a prescrição do antidepressivo, que aumenta um pouco o tônus de serotonina, também ajuda na ansiedade. Então, olha, essas doenças, elas estão conectadas a nível molecular, mas elas também estão conectadas no nível de sintomatologia, né? A gente explica a sintomatologia. E há também uma conexão de construtos psicológicos, como, por exemplo, assim, o perfeccionismo ele está presente muitas vezes no quadro ansioso e no quadro depressivo, a autocrítica ela está presente no quadro depressivo, muitas vezes, né, no quadro depressivo e ansioso. Então, há esse aspecto transdiagnóstico que às vezes você encontra nas psicopatologias. Tem uma coisa que eu queria que você comentasse, que é a forma como o indivíduo poderia lidar ou lida com os sintomas depressivos quando ele percebe, e como as pessoas ao entorno lidam. Eu acho que eu até vi uma postagem tua que eu achei muito legal, da maneira como as pessoas ao entorno lidam com sintomas depressivos, né? A maneira certa e talvez a maneira inadequada de se lidar. Então, né, é muito comum a falta de compreensão, né, das pessoas. Na verdade, tem algumas que compreendem, mas outras, eu acho que até elas chegam a entender, mas é muito difícil ver alguém que a gente gosta doente. Sim. Então, a gente, às vezes, tenta fingir que não está acontecendo nada, né? Por exemplo, às vezes, eu tenho pacientes que são extremamente deprimidos de forma que eles não conseguem levantar da cama para tomar banho, né? E chega um familiar perto e fala: levanta, você tem que reagir, sai dessa cama, né? Como se isso fosse uma coisa voluntária, né? Então, assim, tem aspectos da forma de lidar com a depressão que prejudicam muito o indivíduo. Por exemplo, você tem que reagir. Eu sempre falo para os meus pacientes, pessoal, eu sempre faço uma analogia com doenças do corpo, porque eu acho que assim fica mais fácil. Então faz de conta que vocês se acidentaram, tiveram uma fratura de fêmur, de braço, vocês estão todos estrupiados dentro de uma cama. Alguém manda você levantar? Alguém manda você reagir? Não, eles falam que você precisa de repouso, de conforto, né? E na depressão não é assim, né? Então, o indivíduo deprimido, com sinais evidentes da doença, as pessoas lidam dessa forma. Escuto muito, né? Isso é falta de Deus no coração. Gente, né? O indivíduo já está se sentindo mal. Ele ainda isso é uma crítica, né? Como se ele não tivesse fé suficiente, ele não tivesse uma crença suficiente, né? Ou outra coisa, né? Você vai viciar nesse tratamento, nesses remédios. Toda semana tem que ir nessa terapia, não dá para diminuir já. E o indivíduo ainda é doente, né? Então, eu acho que essa incompreensão atrapalha muito o tratamento, né? Às vezes, né, também, mas ontem você estava bem, você conversou, tudo, será que é depressão? Como se, né, o indivíduo também não pudesse ter momentos um pouco melhores. Uma pessoa que tem dor porque ela tem uma hérnia na coluna, ela não fica com dor o tempo inteiro. Tem hora que ela consegue varrer a calçada, tem hora que dói mais. Então, assim, a mente, ela é muito considerada como muito diferente do corpo. E, na verdade, não é, gente. São as mesmas coisas, né? Sim, e o problema dessa fala é que, normalmente, o indivíduo deprimido já tem crenças e percepções muito negativas sobre si e sobre os outros. Então, normalmente, acompanha, que nem o Júnior falou, autocrítica. Às vezes, ele vem com muita sensação de inadequação. Ele mesmo negligencia o próprio sofrimento, como se ele fosse fraco por estar assim. Então, quando o outro vem e invalida aquela dor, nossa, piora muito. E assim, isso piora a adesão ao tratamento, gente. Sim. Porque o paciente ele já fica, às vezes, ambivalente em relação a precisar daquilo tudo ou não. E quando ele sofre um comentário desse, a tendência, às vezes, é enfraquecer a adesão ao tratamento psiquiátrico, psicológico, às mudanças de estilo de vida. Então, as pessoas realmente devem cuidar com o que elas falam. Eu sempre falo para os familiares, não sabe o que dizer?
fique calado. Uhum. Fique ao lado, ofereça ali. Eu acho que deu uma Deu um problema, travada. Voltamos aqui depois de um probleminha técnico. A gente estava falando sobre a questão da a invalidação de pessoas ao entorno e a consequência, às vezes, que isso traz para o paciente, porque já tem uma narrativa de culpa, de autocrítica muito bem estabelecida. Aí a Giovana estava falando que atrapalha a adesão ao tratamento, né, Giovana? Porque o paciente, ele às vezes, ele já está em dúvida se ele precisa daquela ajuda ou não, porque, gente, é muito, né? Como a depressão, ela tem sintomas, para gente que tem o olhar treinado, ela tem sintomas evidentes. Mas para quem nunca passou por isso, nem como paciente, nem como familiar, quando aparecem essas alterações, eles começam a duvidar se isso é uma doença mesmo, né? Eles começam a tentar explicar isso de outras formas. Porque é muito difícil receber um diagnóstico, né, pessoal? É muito difícil, né, você receber um diagnóstico e saber que esse diagnóstico ele vai precisar de um tratamento e que isso pode durar algum tempo, né? A gente geralmente tem dificuldade de aceitar, né? E comentários como esses prejudicam essa aceitação. Com certeza, né? Com certeza atrapalha muito. Até tem, assim, que nem. Eu achei legal você falar que às vezes por detrás tem até uma intenção. Não, eu acho que a maioria das vezes tem uma intenção genuína de querer ver o outro bem, de querer que o outro melhore. A ideia em si de colocar a pessoa em movimento é uma ideia até que interessante. A gente sabe que a questão da ativação comportamental no quadro depressivo ela é importante, mas a maneira como ela é colocada, muitas vezes por não compreender o quadro, acaba soando como uma invalidação muito forte, acaba atrapalhando o processo de melhora do paciente. Eu queria tocar no assunto do aspecto crônico e talvez da importância da prevenção de recaída. Olha, tem um dado, né, da literatura que ele permanece estável, é uma coisa que a gente já tem conhecimento, né? Se um indivíduo teve um episódio depressivo, independente se ele foi tratado ou não, tá, pessoal? A chance dele ter um segundo episódio depressivo ao longo da vida é 50% maior do que a população geral. Se esse indivíduo já teve 2 episódios depressivos ao longo da vida, ele tem cerca de 70% de chance de deprimir pela terceira vez. Se esse indivíduo tiver uma terceira depressão ao longo da vida, a gente tem uma tendência a não suspender mais o tratamento medicamentoso, tá? Porque a cronicidade ela já está muito evidente, né? Então, por exemplo, após um primeiro episódio de depressão, a gente mantém a medicação se tudo correr bem, se a vida do paciente estiver bem, se ele não tiver nenhum fator estressante, nenhum fator adverso, a gente mantém o tratamento medicamentoso após a melhora por 6 a 9 meses, né? Alguns artigos apontam uma tendência a deixar mais perto de 12 meses, mas geralmente 6 a 9 é o suficiente. Se o indivíduo já está num segundo episódio de depressão, a gente tem uma tendência a permanecer com a medicação pelo menos 2 anos após a melhora. A não ser que o paciente realmente se negue a usar. E assim, a gente vai conseguir fazer essa manutenção, né? Porque, infelizmente, as medicações, elas são eficazes, mas elas trazem efeitos colaterais que, às vezes, atrapalham a vida do indivíduo que já está saudável, né? Sim. E, como eu falei, após um terceiro episódio, a gente tem uma tendência a não suspender mais a ajuda medicamentosa, né? Então, olha como tem um caráter crônico e recidivante, né? Infelizmente, é o que a gente vê na prática mesmo. Então, quando eu recebo um paciente que pela primeira vez está deprimido, eu tenho um papel muito importante de tratá-lo adequadamente, de forma medicamentosa, se for o caso, de forma não medicamentosa, para garantir que aquele seja um episódio único na vida dele e que ele não entre nessa cascata de recidiva, porque quanto mais recidivas, mais alterações cerebrais
e mais cronicidade. Bem importante, né? Porque às vezes o paciente vem sem essa percepção da importância de fazer um tratamento assim de começo, meio, fim, e também não tem a dimensão assim da problemática de ficar reincidindo, né, o quadro, Sim, né? sim. E além do tratamento medicamentoso, a gente podia falar um pouco sobre também outras coisas que ajudam o paciente a melhorar. Que a gente pensa muitas vezes, a gente sabe o tratamento ouro, que é a psiquiatria somado com a psicologia. Só que muitas vezes a gente precisa lembrar de outros aspectos, que nem você falou, da atividade física, que é essencial para um paciente que está deprimido. O que vocês acham? E assim, o que a gente orienta sempre, e assim, eu volto naquele gancho do levantar da cama, né, que a gente estava conversando. Tem momentos onde eu ainda não toco nesse assunto, porque eu não consigo tirar aquele paciente da cama ainda. E se eu pedir para ele fazer exercício físico, eu vou piorá-lo, porque ele não consegue fazer nada. Então, a partir do momento que eu vejo que há condições, a atividade física, assim, ela é obrigatória. Ela, assim, como tudo que se inicia na nossa vida, é difícil o início, mas o ciclo de prazer que a atividade física traz é muito importante no tratamento da depressão. A gente orienta higiene do sono, rotina de sono. Você precisa dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Então, essa rotina de dormir no meio da madrugada, de não ter horário para acordar, isso vai contra a liberação hormonal de cortisol e de melatonina. Isso é um fator de risco para se adoecer, né? Então, a questão de sono tem que ser muito bem preservada. O indivíduo tem que ter fontes de lazer e relaxamento, né? Que daí é ele que vai me dizer o que funciona para ele, né? Mas a maior parte das pessoas que deprimem, elas têm vidas pobres nisso. Então, a gente precisa encontrar lugares onde ele se sinta mais relaxado, mais leve, porque isso reabastece, né, a pessoa. E rotina, né? Uma rotina que possa não ser, lógico, uma exigência a mais, mas as pessoas precisam de rotina, né? Uma previsibilidade do que vai acontecer. E a questão da alimentação, né? Acho que a depressão, uma das teorias que explicam a depressão, gente, é uma doença inflamatória, né? E a gente sabe o papel da alimentação na inflamação do nosso corpo, né? Não é uma relação direta, mas a maior parte da serotonina que a gente produz no nosso organismo, desse neurotransmissor, é no intestino. Lógico, não é a serotonina do intestino que sobe para o cérebro diretamente, são coisas diferentes. Mas olha o papel, a importância de uma alimentação e de um intestino funcionante, né? Então, esses pontos são chaves. Além, né, do que a Camila já disse, da psicoterapia, né? Existem quadros leves de depressão que não precisam ser tratados com medicação. Eles são tratados só com apontamentos no estilo de vida e terapia. E para os moderados e graves, aí que a terapia ela é importante. Eu sempre digo aos meus pacientes que o remédio provavelmente vai fazer efeito, né? A não ser que ele tenha um quadro resistente, refratário. Mas se ele só tomar um remédio e não aprender a lidar com as coisas de uma forma diferente, através da psicoterapia, ele vai adoecer. Então, assim, eu sempre busco um tratamento multidisciplinar. É um pensamento muito reducionista você achar que só com medicação você trata um fenômeno tão complexo como é o da depressão. Perfeito. Eu tô com medo de perguntar isso e aprofundar muito, mas eu queria, talvez de uma maneira breve, como que é a associação assim, do processo inflamatório com a depressão? Então, o que tem se visto, Júnior, é que tem um estudo muito legal sobre isso, que mostra quanto mais grave é o episódio de depressão, maior são os níveis de fatores inflamatórios cerebrais. Do tipo, as citocinas, que são liberadas em processos inflamatórios, interleucina 6,
principalmente, interleucina 1. Então, a inflamação, ainda não se sabe se a inflamação ajuda a iniciar a depressão ou é a depressão que gera um estado inflamatório cerebral. Mas isso já é visto, né, em estudos. Mas não é, e por isso que doenças clínicas, pessoal, como essas doenças inflamatórias, reumatológicas, cardiológicas, tem um fator de risco maior para depressão, né? Porque existe uma cascata inflamatória no corpo e isso pode desencadear também uma inflamação maior no nível microscópico cerebral. Uau. Entendi porque o que você colocou no começo, né, doenças que têm essa característica inflamatória. O que mais que a gente tinha para colocar? O que a gente colocou no roteiro foi isso aí. Só fazer outro apontamento, o processo de voltando aos poucos, né, inserindo a atividade física, depois as questões de lazer. Eu não sei se vocês concordam, né, mas eu acho assim que eu acho que eu falo isso quase todo podcast, que desenvolver um aspecto compassivo, né, principalmente com a vulnerabilidade, ajuda, porque até no processo de ativação do paciente, não sei se você já ouviu muito sobre isso, o paciente chegando, mas eu não vou sentir tanto prazer como eu sentia antes, não é tão legal como antes, ou me sinto inadequado por não estar me sentindo bem nesse espaço. Então há uma crítica sobre os próprios sentimentos, né? E abraçar e ser compassivo, ser compreensível com os próprios sentimentos, assim, é uma coisa muito importante na minha percepção. Com certeza. Vocês também concordam? Eu sempre falo para os pacientes que eu não admito que eles sejam cruéis com eles mesmos, né? Eu falo cruel com o meu paciente, porque eles são muito cruéis com eles mesmos. Sim. Eles, num processo de tratamento, onde a melhora está começando a acontecer, mas ainda é parcial, eles se cobram muito por não estarem já num ponto do auge, né? Eu tenho várias pessoas que falam, mas não, ainda não está desse jeito. Isso, gente, dificulta tanto o processo de melhora, né? Parece que você vai tropeçando quando você se exige tanto. E a gente precisa ser muito, muito caridoso e carinhoso, né? Com esse público. Não, total. Eu percebo que vem muito essa cobrança, tanto por antes da pessoa estar num estágio que ela estava bem, então ela compara, eu não sinto tanto prazer quanto antes, então não vou fazer. Ou com a comparação de, não, mas eu vejo que as pessoas gostam tanto disso, eu não gosto desse jeito, então eu não vou fazer. E isso é muito cruel mesmo, que a pessoa vai cada vez se esquivando mais, ficando mais isolada. Eu acho importantíssima a questão da compaixão. A cobrança é um fator tanto que coloca a pessoa no estado como um fator de manutenção também, né? E eu também, vou voltar, eu estou repetitivo, mas vou voltar a fazer uma analogia com doenças do corpo. Quando você está num processo de recuperação, com gesso, depois vai para uma muleta, depois vai para um andador, você consegue, às vezes, ter uma tolerância maior a esse processo, né? Eu falo, é como se você tivesse acabado de tirar o gesso. Dá para correr? Não dá para correr. Você vai precisar andar com a muleta. Então, vamos andar de muleta e depois a gente tira a muleta. Sim. Então, eu sempre busco fazer esse paralelo com o físico, porque era para ser a mesma coisa, né? Era para ser a mesma coisa. Muito boa analogia. Eu acho que faz a pessoa visualizar, assim, né, melhor como talvez se relacionar com o tema. Bom, eu acho que a gente abordou, né, os aspectos mais importantes que talvez a gente estava planejado para abordar. Eu gostaria de agradecer, Giovana, pela tua presença aqui. Foi muito legal trocar ideia contigo. Foi muito legal aprender bastante coisa que você colocou aqui. E fica aí o convite para uma outra oportunidade de você trazer outros temas, a gente conversar mais, porque foi bastante divertido. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Gosto muito da forma que você explica, gosto muito da sua didática. Didática. Sim, e então fica o próximo convite. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito desse movimento aí da gente tentar desmistificar a questão da saúde mental, trazê-la mais próximo de nós, trazer informação para as pessoas, né? Eu digo para as pessoas que, além de psiquiatra, eu acho que eu nasci professora, então eu gosto muito disso. Então, é claro, a gente pode pensar em outros temas e espero que as pessoas que estejam nos escutando, nos vendo, gostem também, né? Muito legal. Gente, então a gente se vê num próximo episódio falando sobre temas da psicologia, da saúde mental em geral. Até lá. É,